Finalmente eu terminei o episódio 11 de Quando Toca o Telefone. E agora vamos falar sobre alguns pontos importantes que eu achei sem sentido e com sentido. Primeira coisa. Como é que pode o policial que disse que ia acompanhar o carro do porta-voz sair meia hora depois, sei lá quantas horas foi? Porque na metade do caminho o doido lá já apareceu, o sequestrador, sendo que ele estava a pé lá no início, ele estava lá no início a pé. E aí, depois que eu já tinha andado na metade do caminho, aí aquele doido aparece no meio da estrada com a arma apontada pro carro. Como assim? O quê? Ele tem asas, foi voando, só pode. Porque o policial que tava de carro chegou bem depois pedindo reforço. E ele que tava andando, não é possível que ele tava andando, ele foi voando por dentro daquela mata, daquele treco e chegou primeiro que o policial. Que policial fuleiro. Já tinha acontecido a culpa, o treco todo, a conversa inteira, até o policial poder chegar na cena. Aí vem outro ponto. O que é que eu acho que ele falou pro porta-voz? Eu acho que ele contou pro porta-voz que o pai lá, né, que antes era avô do porta-voz, enfim. Eu acho que ele contou que foi por causa dele que o acidente, na verdade, não foi um acidente que matou o irmão da protagonista e deixou a irmã dela surda e ela, por consequência, teve que ficar sem falar. Eu acho que foi isso que ele disse, né? Porque ele não sabia. Porque, né, assim, a Ronregiu até sabia, porém não tinha falado pra ele ainda, porque aconteceu tanta coisa, foi tanta emoção que eles não tiveram como se comunicar em relação a nada, absolutamente nada. Mas não é só isso, eu acho que ele também contou que tudo o acidente, que não foi acidente, aconteceu e que o velho mandou, né, o cara lá, sei lá quem, fazer o acidente acontecer porque a irmã, a Rinal, né, a irmã de Ronregiu, tinha visto eles dois, né, quando crianças juntos e tal, e aí o velho não quis, tal, teve aquela história toda. Eu acho que foi isso que ele disse para que finalmente o porta-voz se sentisse culpado e por isso ele olhou para trás com aquela cara triste lá pra Ronregiu, né, porque ele não sabia. E outra coisa, assim, além dele ter descoberto que o pai, o avô que era pai e tal, tinha, né, feito lá aquela história toda, tinha morrido, o Anel gravou, não sei o que lá e tudo mais. Ainda teve essa história da Ronregiu, que é o ponto fraco dele. Mas não é só isso, eu acho que ele também contou que tudo o acidente, que não foi acidente, aconteceu e que o velho mandou, né, o cara lá, sei lá quem, fazer o acidente acontecer porque a irmã, a Rinal, né, a irmã de Ronregiu, tinha visto eles dois, né, quando crianças juntos e tal, e aí o velho não quis, tal, teve aquela história toda. Eu acho que foi isso que ele disse para que finalmente o porta-voz se sentisse culpado e por isso ele olhou para trás com aquela cara triste lá pra Ronregiu, né, porque ele não sabia. E outra coisa, assim, além dele ter descoberto que o pai, o avô que era pai e tal, tinha, né, feito lá aquela história toda, tinha morrido, o Anel gravou, não sei o que lá e tudo mais. Ainda teve essa história da Ronregiu, que é o ponto fraco dele. Sobre o episódio em geral, foi o mais corrido de todos, porque esse dorama com certeza merecia 16 episódios, mas são só 12. E para um penúltimo episódio, eu acho que esse foi o mais corrido, saiu atropelando tudo, muita informação em um episódio só e achei que não desenvolveu tudo, deixou meio confuso. Por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, a mãe do sequestrador, gravou lá o crime dela e tal, mas eu queria que tivesse exposto mais a história e tal, muitas coisas. Na hora que ela tava lá falando sobre a vingança dela, não desenvolveu direito. O policial já entrou, já conseguiram pegar tudo, não teve nenhum drama assim, já conseguiu pegar tudo do celular de primeira, já descobriu onde a Ronregiu tava. Graças a Deus. Porém, eu acho que deveria ter desenvolvido mais para ter assim mais uma emoção. Não teve, o episódio foi muito corrido.